Pai, Senhor e Salvador Jesus, Deus abençoe poderosamente cada um de vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Convida o maior número de pessoas possíveis. São 22 horas e 26 minutos, 22 horas e 26 minutos do dia 23 de 4 de 2025. 22 e 26 do dia 23 de 4 de 2025. Salve todos com a santa e gloriosa paz nosso Senhor e Salvador Jesus, e que Deus abençoe cada um de vocês em todo o território nacional brasileiro e internacional. Alegrei quando disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 91 diz, aquele que habita em esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, o meu baluarte, Deus meu em que confio. Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma por amor do teu nome. Ainda que nós andássemos pelo vale da sombra da morte, nós não temeríamos mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor estará comigo. E nós habitaremos na casa de Deus por longos dias. Josué estava triste porque Moisés estava morto. E aí o Senhor aparece e diz, Josué, te alegra, te anima, o meu servo Moisés é morto. Eu serei contigo assim como fui com ele. E a palavra de Deus é linda e maravilhosa. Josué, capítulo 1, é um livro lindo. Convida o maior número de pessoas, não esquece de deixar o teu like, que é a tua curtida, para que o YouTube possa notificar outras pessoas que se interessem por esse conteúdo. Se você não é inscrito no meu canal, inscreve no meu canal Apóstolo Reginaldo Rolim e acione o sininho das notificações. Você vai compartilhar com o maior número de pessoas possíveis, para que toda a nação verde e amarela possa estar presente aqui. E, se você não é inscrito no canal, inscreve no canal Apóstolo Reginaldo Rolim e acione o sininho das notificações. Que Deus possa abençoar a nossa nação. Convido você para orar o Pai Nosso comigo. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, não deixeis cair em tentação, mas nos livra de todo o mal, pois teu o poder, o reino e a glória para todos sempre. E aquele que crê, diz amém. Eu vou fazer uma breve leitura, bem rapidinho, e aí eu vou passar para algo que Deus me determinou. Eu fiz uma pequena live agora às 18 horas, se não salvo a memória, 17 horas e pouco, pedindo que vocês, todo o território nacional brasileiro, orassem para que Deus pudesse me mostrar algo. É uma responsabilidade muito grande. E vocês não têm noção como essa responsabilidade é grande. Jesus, ele estava angustiado, porque ele sabia que a hora dele estava chegando. Ali estava presente com ele Pedro, Tiago e João. E ele pediu que Pedro, Tiago e João ficassem orando, porque a alma dele estava angustiada até a morte. Ele sobe o monte para poder orar, e quando ele desce, ele encontra Pedro, Tiago e João, os mais íntimos, dormindo. Sempre assim. Quando você precisa, não tem ninguém que ore. Mas mesmo assim, você deva continuar. Deva continuar. E que Deus afaste de todos nós toda pedra de tropeço. Tire do nosso caminho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas nem por isso você vai parar, porque Deus vai prestar conta com todo mundo. A plantação ela é livre, a fatura é certa.
Vamos lá. Eu vou falar coisas aqui importantíssimas, esperando que outras pessoas entrem e você possa compartilhar o link que está aí para 7.000 pessoas. Eu vou dizer agora 1 milhão de pessoas. Compartilhe com 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas. 1 milhão. Um dia vocês vão saber quem é crente cru, né? Quem gente que não acredita, vão saber por que eu profetizo assim. Aí um dia vão dizer assim, verdadeiramente, um dia ele profetizou, hoje está assim. Deixa para lá. Eu quero falar coisas decisivas. Eu quero falar hoje coisas decisivas. A Jamile pode até 03, pode até colocar a live da decisão. A live da decisão hoje são coisas decisivas. Todas as vezes aqui, quando Deus me manda adentrar, é para falar coisas que não aconteceu, mas que depois dessa live 24, 48, no máximo 72 horas, acontecerá. Todas as vezes. E eu me baseio no livro de Amós 3:7. Certamente o Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos, os seus servos profetas. Bem, eu conheço muito bem o Deus que eu carrego comigo. Conheço muito bem o grau da minha espiritualidade. Cada um deve conhecer o seu. Eu conheço o meu. Dos outros eu não vou falar, mas do meu eu sei. E quem carrega Deus não espera reconhecimento de ninguém. Quem carrega Deus não espera reconhecimento de ninguém, a não ser do próprio Criador do céu e da terra. Quando o espiritual decreta, a terra não tem poder de anular. Não tem nenhum regime, seja democrático, seja de ditadores, no mundo todo, que se oponha ao regime, sabe, às leis espirituais. As leis espirituais, elas são sérias. E a Bíblia diz que não é contra a carne nem contra o sangue que nós devemos lutar, e sim contra todos os espíritos e potestades que pairam na região celeste. Por isso, sim, para isso, nós devemos lutar. Gente, compartilha a live aí com mais um maior número de pessoas que você puder. Compartilha essa live. Todos deveriam estar aqui hoje. Todas as pessoas que foram para Copacabana, todas as pessoas que foram para a Avenida Paulista, deveriam estar aqui. Eu vou repetir 3 vezes. Todas as pessoas que foram para Copacabana, todas as pessoas que foram para a Avenida Paulista, deveriam estar aqui agora. Deveriam estar aqui. Todas as pessoas. Alguém deve dizer para alguém, ou para alguns, olha, a descredibilidade de alguns não pode tirar ou afetar aquele que Deus usa na terra. A descredibilidade de alguns não pode afetar o que Deus usa. Então eu passo que fiscalize e diga para alguém, olha, quando ele chega lá para dizer uma live, no outro dia está acontecendo 48 horas, 72. Deus, nesses últimos 1 ano, ele quis fazer o seguinte, que todas as pessoas viessem a saber, para dar credibilidade a essa live, para quando chegar algo mais urgente, mais importante, mais grave, as pessoas dizem, olha, eu conheço aí o canal do apóstolo Reginaldo Rolim, ele é o profeta de Deus. Eu já vi ele dizer isso, e acontecer. Eu jamais virei aqui para dizer algo que já aconteceu. Jamais eu irei abrir uma live para poder falar algo que já aconteceu. A não ser algo que vai acontecer com 24 horas, com 48 ou 72 horas. Hoje está bem próximo a acontecer. O dia da manhã pertence a Deus, mas Amós 3:7 diz que certamente o Senhor, ele não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos, os seus servos, os profetas. Eu tive sonhos e eu estava vendo esse sonho, analisando o sonho, buscando em Deus na oração, para que ele pudesse esclarecer tudo de uma maneira clara, que todas as pessoas, até quem não entendem, passem a entender. Passem a entender. Passem a entender. Eu espero verdadeiramente que todos entendam e todos vão entender, quer queira ou que não queira. Porque a hora está chegando.
A hora está chegando que aqueles que não querem entender vão entender, nem que não queiram. Aqueles que não querem entender irão entender, nem que não queiram. Está chegando essa hora. E alguém deveria dizer para muita gente, olha, fique atento. Quando ele diz, é só olhar. Não, mas eu não. O Espírito Santo de Deus. Toda honra e toda glória é dada a Deus. Eu conheço quem é Deus na minha vida. Um presidente da República, um ministro, ele pode conhecer os seus atributos. Mas eu conheço quem é Deus na minha vida. São 37 anos de caminhada com ele. Eu conheço quem é Deus na minha vida. Então, se eu conheço quem é Deus na minha vida, não se preocupa, não. Porque eu não tenho dúvidas do que eu falo. Eu não tenho dúvidas do que eu falo. Deixa o teu link aí, teu like, né? Teu like, tua curtidazinha. Porque é importante que você deixe sua curtida. E se você não é inscrito no meu canal, inscreve no canal Apóstolo Reginaldo Rolim e aciona o sininho das notificações. Fica comigo, porque isso aqui é uma vigília. E o que será dito aqui pode ser que seja em 24 horas, em 48, em 72 horas. Que nunca venham dizer algo que já aconteceu. Aqui a Rede Globo, na Record, na SBT, mostra 24 horas antes do acontecimento. Porque eles não têm poder de prever coisa alguma. Mas o Espírito Santo de Deus mostra, assim como mostrou para Eliseu, quando Geazi foi receber os presentes do general Naamã. Ele foi e se esquivou e quis se esconder, e Eliseu pergunta, onde estava você, Geazi? Ele disse, não, eu estava aqui, eu não saí daqui. Aí Eliseu disse, porventura não foi o meu espírito contigo quando tu fores receber os presentes de Naamã? Vocês estão entendendo? Então isso é espiritual. Mas nenhum meio de comunicação território brasileiro internacional tem o poder de mostrar 24 horas antes, 48, 72, o que é dito nesta live. Porque aqui é um alerta. Quando está por acontecer algo, eu venho aqui e pego a trombeta. Lembra do último sonho? A trombeta está mais próximo da minha mão do que antes. Ela está chegando na minha mão, a trombeta. E quando ela chegar na minha mão, e ela estiver em minhas mãos, o Senhor vai dizer, toca a trombeta, Reginaldo. E eu tocarei a trombeta. E a trombeta nada é do que determinação, né? Determinação de Deus. Determinação não se discute, cumpre, diz as autoridades da terra. Imagine a celestial, que manda no Satanás e no quinto dos infernos. Porque ele manda em tudo. Ele manda em tudo. Então, todas as pessoas que estavam lá em Copacabana deveriam estar nessa live. E todas as pessoas que estavam na Avenida Paulista também deveriam estar nessa live. A hora é 22h39 do dia 23 de 4 de 2025. 22h39 do dia 23 de 4 de 2025. Seja bem-vinda à live do Apóstolo Reginaldo Rolim, das Nações. Sejam bem-vindos à live das Nações. Eu já falei que amava vocês hoje? Não? Então eu amo vocês muito. Muito obrigado por você estar aqui. Compartilhe essa live com o maior número de pessoas que você puder. Bem, eu irei começar, e aqui foi sonhos, mas é um decreto real. O que eu vou começar agora foi sonhos, sim, foi sonhos. Mas é um decreto real, porque eu vi o decreto real. Existem 3 fatores ou 4 que possivelmente poderá ser abordado nessa live, sem contar que eu acredito que eu vou ler a tela do computador hoje. Quando eu leio a tela do computador, é aquelas letras que aparecem sem estar escrito no reino físico, mas o espiritual escreve. Eu já vi ali dois risquinhos. Já vi 2 risquinhos ali. Gravem agora essa parte que eu vou falar. Por gentileza, eu vou repetir para que não haja plágio. 22h40. 22h40 da data 23 de 4 de 2025. 23 de 4 de 2025, agora são 03. 22h40. Que coisa. Começa agora, para que não haja plágio. Eu vi um exército
E esse exército não era de seres humanos, não é de humanos. Esse exército, mas eles estavam vestidos de soldados. Mas eu vi ele pelas costas, não via frente, não via rosto. Quando alguns deles viraram para mim, de alta patente, eram iluminados, muito iluminados. E eu vi milhares e milhares e milhares incalculáveis de soldados, vestidos de soldados, de fardamento de uma instituição, do exército, mas era celestial. Eles estavam de costa, mas alguns deles com poder maior olhavam, e quando olhavam, viravam-se, eu via só uma luz muito forte. E essa luz, muito forte. E Deus dizia assim, Reginaldo, contempla tudo isso, porque a partir de agora é decisivo. E quando essa trombeta chegar em tuas mãos, tu vai tocar a trombeta, vai espantar muita gente, pois de forma extraordinária acontecerá poucas horas depois que tu terminar a live. Quando essa trombeta chegar em tuas mãos, serás fiscalizado, olhado de perto por muitas pessoas, os que já te olham e outras pessoas que ainda irão chegar, de autoridades de todos os segmentos. E eles irão contemplar que o espiritual, que eu, Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, falo através de ti. E contra a prova não existirá argumento. Esses anjos, que eram muitos, eles estavam em fileiras. Eram milhares e milhares deles. E eles estavam em fileiras, esperando a ordem do comandante maior, do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esperando a hora do comando maior, do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E o Senhor me mostrava aquilo e dizia, quando eu determinar, o Brasil vai virar de cabeça para baixo, a partir do momento que eu determinar. Vai haver uma grande crise, muito, mas muito grande. Assim como você ouviu a voz, há 7 meses atrás dessa data, que se concretizou sobre a maior crise diplomática da história da humanidade. A maior crise diplomática da história da humanidade. Você disse 7 meses antes da data de hoje, 23/4/2025. E repetiu em dezenas de lives. A hora agora é 22h43. Da mesma maneira que eu te mostrei todas aquelas crises diplomáticas, a maior da história da humanidade, eu te mostro também agora que quando esse exército de anjos celestiais receberem o meu comando para descer na terra por nome Brasil, o Brasil irá virar de cabeça para baixo. Mas eu estou trabalhando para libertar o Brasil. Tudo no meu tempo, não no tempo de homem. E eu não sou dominado nem controlado por nenhum ser humano. Eu mando na terra, no céu, no mar e no inferno. Contempla tão somente o que eu estou mostrando e diz que quando esse exército de anjos celestiais descerem, haverá, assim como houve a maior crise diplomática, está chegando para o território nacional brasileiro a maior crise da história desde que democracia é democracia, ou possivelmente assim dizendo, em território nacional brasileiro. A crise haverá entre os 3 poderes, a maior de todas as crises, de toda a história, entre executivo, legislativo e judiciário. Executivo, legislativo e judiciário. Essa crise será sem precedente, com certeza a maior da história de todos os tempos do território nacional brasileiro. A maior crise entre os 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Assim como te foi revelado há 7 meses antes dessa data, a maior crise diplomática, e será a maior crise diplomática da humanidade. Assim será também quando os meus anjos receberem o meu comando, e assim irá acontecer explicadamente
dessa forma. A maior crise das três instituições da história, sem precedente. Ninguém nunca viu uma crise dessa. Entre o executivo, entre o legislativo e entre o judiciário. Aí virá. Também, assim, quando começar esta crise, virá interferência de outros países no Brasil. Outros países irão entrar em confronto por interesses do território nacional brasileiro. Outros países irão entrar em confronto por causa dos interesses do território nacional brasileiro. Os Estados Unidos da América liderará. A China irá contra-atacar. E a interferência de outros países no território nacional brasileiro será grande. E no meio dos três poderes, legislativo, executivo e judiciário, sem precedente, a maior crise de todos os tempos. Nunca houve igual. Fala o que eu te mostro em sonho. E aí eu via um anjo ser iluminado, ele tocava a trombeta. Ele tocava a trombeta. E nessa trombeta que ele tocava, a minha não tinha chegado nas minhas mãos. Havia um alerta para o território nacional brasileiro e uma exigência. O alerta era esse. Eu estava no quarto onde estava o presidente Jair Messias Bolsonaro. E Deus me levava até lá. Mas nesse sonho agora, no outro era Deus, eu e o presidente Jair Messias Bolsonaro. Esse foi completamente diferente porque estava muito cheio de anjos no leito do presidente Jair Messias Bolsonaro. Era tanto que eu olhava e ao redor do leito tinha muito anjo. Mas a luz que irradiava de dentro, ela era completamente algo gigantesco. Não há como nem comparar, nem comensurar com 1000 faróis, 100.000 faróis de altíssima potência. Não tem comparação. E eu via muito claro, era clarão. E a voz de Deus era mais alta e dizia: a minha determinação é o alerta. É que o presidente Jair Messias Bolsonaro, ele não poderá ser aberto. Não poderá ser aberto. Não pode ser aberto novamente. Não pode ser aberto novamente. O presidente Jair Messias Bolsonaro não pode ser aberto novamente. Por isso, via centenas de anjos lá no local do leito que ele estava. E eu me preocupava e o senhor disse: mas não te preocupa, porque eu sou médico dos médicos. Mas dá esse alerta à nação brasileira, que ele não poderá ser aberto novamente. Não poderá. De maneira, hipótese alguma. E se houver alguma possibilidade de se cogitar, de passar por qualquer interferência cirúrgica, diga à nação brasileira que isso não pode acontecer. Você irá falar dessa forma, Reginaldo, para dar uma determinação minha, uma nova determinação à nação brasileira. O jejum foi determinado por 7 dias. Jejum e oração. A minha determinação é que todos os cidadãos de bem do território nacional brasileiro não parem de orar e de se consagrar, na medida do possível de cada um,
na medida de possível de cada um, até que seja restaurado por completo a saúde do ungido de Deus, Jair Messias Bolsonaro. Não poderá parar as orações, nem tampouco quem pode assim fazer as consagrações, o jejum, até que Deus restaure por completo toda a saúde, não somente do aparelho digestivo do presidente Jair Messias Bolsonaro, mas toda a saúde dele possa ser restabelecida. E a minha ordem do Senhor, de Jesus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, é que todos continuem orando e quem puder, dentro das suas possibilidades e limites, jejuando. Mas repita quantas vezes for necessário que o presidente não poderá ser aberto novamente, porque correrá grande perigo, gigantesco. Quando eu quis me assustar, o Senhor disse: calma, Reginaldo. Lembre-se, eu sou médico por excelência. Mas esta você vai ter que dizer. Porque algumas coisas irão acontecer nessas 72 horas. Nessas 72 horas. Muitas coisas irão acontecer. E o povo tem que ficar na peleja. As obras de bruxaria pesadíssima, feitiço, né, magia negra pesadíssima, não vem só de dentro do Brasil, mas de fora. Ainda devemos continuar na peleja, em uma oração constante. Por causa da urgência, Deus vai liberar milhares e milhares de soldados que são anjos. Irá ter que acontecer algo antes, por causa da afronta, por causa da dura civis de muitas pessoas, das afrontas e de muita dura civis. O anjo poderá ferir pessoas do mal, e essas pessoas do mal poderão descer o leito do hospital. E eles não poderão fazer nada contra o meu poder. E haverá um espírito de tormenta por parte de pessoas do mal, grandes ou pequenas autoridades, quem quer que seja, vai ficar atormentado nessas últimas 72 horas. Acontecimentos grandiosos, gigantescos, virão de fora do território nacional brasileiro. E há uma intervenção minha, do Rei dos Reis e dos Senhores, na decisão e na pessoa de Jair Messias Bolsonaro. Eu via ele como um espírito, eu não vejo o próprio Jair Messias Bolsonaro. Eu vejo um espírito indomável. Um espírito indomável. E o Senhor diz, por isso ele foi escolhido, por causa do espírito indomável que ele tem. Mas estou cogitando, pela afronta da dura civis, da arrogância de ferir alguém do outro lado, com a pontinha da minha espada. Isso vai servir de um alerta para todas as autoridades constituídas em território nacional brasileiro. O espiritual fala. Coríntios 2:10, 2 Coríntios 2:10. Mas Deus vos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito escuta todas as coisas, penetra
ainda mais as profundezas de Deus. E essa forma de se tocar nesse exato momento, isso que vocês irão contemplar em poucas horas, e eu não estou supondo, eu estou afirmando, porque eu conheço muito bem o Deus que eu carrego. E quem carrega Deus como eu carrego, não necessita de reconhecimento de ninguém, porque por ele eu já sou reconhecido. Deus mandava alertar o território nacional brasileiro que o território nacional brasileiro não pode abrir retaguarda de maneira hipótese alguma, até que esteja consumado. Até que esteja consumado. Até que o Senhor grite dos céus: está consumado. Não se pode deixar de orar. Por isso, a determinação de Deus sobre as pessoas do bem e que amam a pessoa do ungido de Deus, Jair Messias Bolsonaro, porque ele é que a oração, que era 7 dias com jejum, a ordenação de Deus é que fosse proclamado, que durasse até a estabilidade dele por completo, até Deus dizer: acabou, sai. Deus quer ouvir as lágrimas, Deus quer ouvir os choros, Deus quer ouvir os prantos do território nacional brasileiro. Essa live sempre acontece, e o que se fala aqui sempre acontece, ou se dá 24 horas antes de acontecer, 48 horas ou 72 horas. A hora do impacto chegou. A hora do impacto chegou. Não poderá ser mudado o que está se dizendo aqui. O reino espiritual está ligado. E não poderá ser mudado o que foi decretado pelos céus. Não poderá, de maneira e hipótese alguma. Não poderá. Não poderá ser mudado. Deus vomitou de sua boca uma grande afronta. E o Senhor vai dizer: eu vou mostrar quem manda. Vou tocar aos olhos nus de todas as nações. Eu vou mostrar quem manda e vou tocar aos olhos nus de todas as nações. Todas as nações irão ver que eu toquei. Só porque eu fui afrontado e não perdoarei a afronta. O que eu digo, eu cumpro, assim diz o Senhor. E aos olhos nus de todas as nações será tocado. Por causa da arrogância, prepotência e porque tocou em Deus. Só vai ser um toque. Um toquezinho. Da ponta da espada. Só a pontinha da espada de Deus. Só a pontinha da espada de Deus. Hoje, se liga na terra o que será ligado no céu. Pois assim Deus disse para Pedro: Pedro, tu és essa pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Tem mais, Pedro. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. O que a nação brasileira passa hoje. Não há nada a ser comparado com a glória de Deus a ser manifestado em cada um desta nação. Mas agora
é hora da luta, é hora da peleja. Não poderá mais cessar o jejum e a oração dos 7 dias, até que seja restaurado por completo a saúde do ungido de Deus, Jair Messias Bolsonaro. Igual a crise diplomática que foi dito 7 meses antes dessa live, diversas vezes, vai haver o maior conflito entre os poderes, jamais existente, sem precedente na história. E as interferências, a partir de agora, serão as que mais vocês ouvirão nesses últimos 2 meses. As interferências de alguns países no território nacional brasileiro. O que mais vocês ouvirão nesses últimos 2 meses é a interferência de alguns países no território nacional brasileiro. Há um curso que está sendo mudado para Jair Messias Bolsonaro. Este curso que está sendo mudado para Jair Messias Bolsonaro é para o seu bem e a sua proteção. Este curso que está sendo mudado para Jair Messias Bolsonaro é para o seu bem e para a sua proteção. E quando forem dar conta, o curso já tem sido mudado. Eu gosto sempre de desenhar as coisas para que todos entendam e não haja dúvida alguma sobre o que aqui está sendo dito, pois não cairá uma só palavra no chão sem o cumprimento do homem de branco. Nação brasileira, sem o cumprimento do homem de branco. Deus fala, Deus cumpre. Deus fala, Deus cumpre. 24 horas antes, 48 horas antes, 72 horas antes de qualquer jornal nacional ou internacional divulgar. O espiritual, na pessoa do Espírito Santo de Deus, fala aqui nessa live. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas nos livra de todo mal, pois teu é o poder, o reino e a glória, para todos sempre. E aquele que crê e acredita, digam amém. Pai, eu te apresento a saúde do presidente Jair Messias Bolsonaro. Os anjos de Deus que estão acampando ali dentro daquele leito. Eu sei que a briga se ficará mais intensificada a partir desse exato momento, e a partir do momento que tu der ordem àqueles soldados que quase eu não contava e não tinha fim, que eram os anjos. Isso que foi dito nessa live será visto aos olhos de toda a nação. Bem-aventurados sois vós por suas perseguições. Bem-aventurados sois vós. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Matérias e matérias e muitas matérias
de jornais, telejornais, blogs, sites em território nacional brasileiro serão movimentados nessas últimas 72 horas. E em 2 meses, o que mais se ouvirão é a interferência de outros países no Brasil. Para muitos, um ajuntamento, uma aliança, para outros, uma interferência. E Deus está sentado no seu alto sublime trono. E ele manda em tudo. E ele vai mostrar com a pontinha da espada que ele manda. E todos virão aos olhos de todas as ações que ele manda. Apresento a saúde do presidente Jair Messias Bolsonaro, cura ele nesse exato momento. E todas as pessoas que necessitarem de curas, milagres, prodígio e maravilha, que possam receber em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Todas as famílias aqui presentes nesta live, seus sonhos e seus interesses. Nesse exato momento, passe pelo crivo de Deus e Deus assine na terra as vitórias, as paz, a conquista, a saúde das pessoas que estão assistindo essa live. E olha pela vida do teu ungido e o espírito de inquietação indomável que está sobre ele. Que o Senhor o abençoe. Que o Senhor o abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe a nação, que Deus guarde toda a nação. Agora, não se pode mais parar um minuto sequer. A hora do confronto chegou e só irá parar quando o Brasil estiver liberto. A hora do confronto chegou e só irá parar quando o Brasil estiver liberto. Lembre-se, nação brasileira, Deus fala, Deus cura. Pai, eu quero ungir a água. Através dessa água vai ter cura, vai ter milagre, poder de maravilha, pois a tua palavra diz que tudo que não é por fé é pecado. Tudo que não é por fé é pecado. Eu quero ungir essa água. Para quem beber essa água aí nos seus receptores, na sua casa, vai receber curas, milagres, poder de maravilha. Para isso servimos e cremos. A nossa arma é a fé. E a fé pode apagar todos os dados inflamáveis do diabo. Senhor, eu consagro a água em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que haja curas, milagres, prodígio e maravilha. Beba dessa água, beba. Beba dessa água. Que coisa linda. Eu olhando assim e vendo as escritas de Deus. É muito bonito. Muito bonito. Eu vejo um lençol estendido. Sobre a família de Jair Messias Bolsonaro. Esse lençol, eu estou vendo, Senhor, estendido de proteção sobre essa família. Não dá mais para se parar nem retroceder. A hora do confronto chegou. Entendas, senadores, deputados da direita, do bem,
Meu Deus. Toma frente disso. Toma frente disso. Vocês queiram plantar uma semente? Plante uma semente. Plante uma semente. No Pix que está fixado aí, que é o 10.483.076, 1000 ao contar 79. Eu estou tendo visão aqui. Não esperava isso. Estou vendo um lençol mais grosso. E esse lençol sobre a família dele. E vejo um curso. Um curso que está sendo mudado em pró à segurança e tudo que envolve Jair Messias Bolsonaro. Existe um curso que está sendo mudado. Algo novo. Que talvez nem ele sabe, nem a sua esposa, Michele Bolsonaro, saiba. Mas está tendo um curso. E é preciso seguir esse curso. Um curso. É preciso. Deus dará a vitória. Aonde for e onde estiver. Deus dará a vitória. Aonde for e onde estiver. E esse lençol guardará vocês. Chama-se proteção do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Que coisa, que visão é essa, Pai? Não esperava por isso agora. Não esperava. Estou vendo aqui na tela do computador, não esperava por isso, não. Ô, Pai. Não esperava por isso, não. Planta a semente de vocês com amor do Pix 10.483.076, 1000 ao contrário, 79. 10.483.076, 1000 ao contrário, 79. Você vai plantar com amor, com fé, com carinho e com determinação. Porque quando vocês plantam um solo profético, Deus te abençoa. Quantas pessoas, milhares de pessoas, receberam bênção, conquista, vitória através dessas lives? Só se você sentir de Deus, você vai plantar com amor. Com muito amor, muito carinho. Sobre esse Pix 10.483.076, 1000 ao contrário, 79, tá? É o CNPJ, a Igreja Evangélica Atalaia do Deus Vivo. Que Deus possa abençoar poderosamente vocês que vão plantar essa semente com amor, com fé, com carinho, com determinação. Plante com fé, com carinho, com amor, com determinação e deixe os seus pedidos. Pode deixar os seus pedidos. Eu vou orar por cada um dos pedidos de vocês. O Pix está fixado aí no nome apóstolo Reginaldo Rolim, que é o 10.483.076, 1000 ao contrário, 79. Na capa do YouTube tem o Pix, tem o PayPal, tem a conta, tem tudo aí na capa do YouTube. Tendo visão de novo, Jesus. Está na hora de se vestir de pano de saco. Está na hora de se vestir de pano de saco. A hora do confronto chegou, não pode mais ser evitada de maneira hipótese alguma. E nenhumas palavras que saíram desta boca, nesta live, foram minhas, mas foram do Criador do céu, da terra, do mar. E manda no inferno, manda em tudo. E vocês irão ver tudo isso aqui. Pode ser em 24 horas, pode ser em 30, em 48, 36, 48, 72 horas. A determinação é: não parem de orar, e quem pode fazer o jejum, até a restauração completa de presidente Jair Michel. Eu estou vendo uma estrada, gente. Eu estou vendo um caminho. É um novo curso. É um novo caminho a ser percorrido que Deus está criando aí para Jair Messias Bolsonaro. Tá? E entre neste caminho. Entre neste caminho. Se eu puder oferecer para a família, eu ofereceria Êxodo 33, no versículo 14 e 15. Livro de Êxodo 33, no versículo 14 e verso 15 também. Moisés preocupado, muito preocupado, como é que vai ser isso, como é que vai ser aquilo, quem vai comigo nessa jornada? Aí no versículo 14, Deus se manifesta, diz 33, diz: a minha presença, Moisés, vai contigo para te dar paz e descanso. Lá no Êxodo 33, 15, aí Moisés diz ao Senhor:
Se a tua presença não for comigo, nem me permita sair daqui. Eu consigo ver claramente, Deus é fiel, uma estrada nova, um curso novo. E o presidente vai ter que entrar nessa estrada, nesse curso novo. Vai ter que entrar. Faz a sua oferta aí, sua semente, do Pix 10 483 076, meu contato 79. 10 483 076. É isso? 10 483 076, 1000 ao contrário 79. Coloca teus pedidos de oração, eu vou orar por você e a determinação, Deus manda, eu obedeço. Deus manda, determina, eu obedeço. Missão dada é missão cumprida, lá de cima. Essa live é completamente espiritual. E o espiritual fala, e o espiritual manda. Vamos ver as próximas horas. Deus abençoe e plante a sua semente, hein? O Pix está aí, gente. Bate uma foto aí, no Pix 10 483 076, meu contrato 79. Seja abençoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês vão se assustar, mas vocês irão ver. Deus abençoe. Amo vocês.